Saúde é única para cada gato, misteriosos, magníficos, e cada característica precisa de um cuidado específico com a saúde. Por isso, a Royal Canin desenvolve nutrição específica para atender às necessidades únicas de cada gato. Olá, tudo bom, gente? Bom, dando sequência ao nosso VeteriCare diferente desse ano, né, ou pelo menos no início de ano. A gente vai mudar agora um pouquinho de tema, né? E falando também porque mudou a parte de estadiamento da doença renal, tá? Mas eu não vou falar só disso, acho que eu vou falar um pouquinho de, sim, abordar um pouquinho várias coisas, do porquê de determinados exames, dando algumas dicas, coisas mais, às vezes, práticas que vocês conseguem fazer na clínica de vocês, para também não encaminhar muito tarde para nós nefrologistas, que aí já a coisa já aperta para a gente. Então, sabemos que os rins são formados, né, pelos néfrons, glomérulos, túbulos, alça de Henle. Então toda essa parte chata que vocês não gostam. Então cada região do néfron ele vai ter a sua função, né? O rim, dependendo da espécie, é formado de centenas de milhares a milhões de néfrons, mas cada um deles são importantes, então a gente precisa poupar eles. E principalmente quando a coisa começa a engrossar, a gente tentar evitar que a lesão nesse néfron, porque a hora que esse néfron realmente for totalmente lesado, ele não vai voltar a funcionar, tá? Então, não esquecendo que os rins eles têm mais do que uma função do que só produzir urina, né? Então, lógico, então na urina, filtração, excreção de metabólitos e produtos através da urina, reabsorção de substâncias importantes, então glicose, proteína, diversos solutos. Equilíbrio hidroeletrolítico do nosso paciente, está muito envolvido também com os rins. Equilíbrio ácido básico, tá? Regulação do volume extracelular. Controle da pressão arterial. Então, muitos dos nossos pacientes eles se tornam hipertensos e vocês vão ver que a gente vai entrar em um pouquinho mais detalhe mais para frente. Produção de eritropoetina e ativação da vitamina D. Tá? Então, essas duas outras funções a gente vai falar um pouquinho mais, principalmente eu acho que aqui da vitamina D, não da vitamina D propriamente dita, mas um pouquinho do cálcio e fósforo. Tá? Então, o que a gente faz a hora que a gente tem uma lesão renal? Tá? Para poder colaborar e ajudar, então a gente tem a íris, tá? Então, a princípio, de tempo em tempo, então os especialistas, os nefrologistas, cardiologistas, diversos especialistas do mundo se reúnem para discutir as novas normas, tá? E nessas reuniões, aí surgiu o estadiamento da alteração renal, tá? Não só crônica, como também da alteração renal aguda, tá? Então, como que a gente precisa abordar, mas assim, esse estadiamento, na verdade, ele não é tão fácil de ser feito. Não é simplesmente você estadiar esse paciente. Ele tem uns assim, critérios que a gente precisa levar em alguns passos que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, para melhor abordar, eu tentei destrinchar desse jeito. Então, o primeiro passo é, primeiro, você determinar se essa azotemia ela é pré-renal, renal ou pós-renal, tá? Então, pode passar mais. A renal, normalmente, então, vamos imaginar, ela vai estar acontecendo antes dos rins. Então, são muitas alterações hipovolêmicas, alterações sistêmicas. Então, desidratação, hipotensão, hemorragias, medicações, por exemplo, os inibidores de ECA. Os cardiologistas, se vocês perceberem, eles sempre vão dosar função renal 7, 10 dias depois de entrar com o inibidor de ECA, porque eles sabem que vai afetar a função renal, mas tem um certo limite para afetar. Ou sepse, por exemplo. Em geral, é uma azotemia, costuma ser mais discreta. Quando tratada a causa de base, a gente reverte e não tem alteração do parênquima renal. Só que se você não tratar essa azotemia renal, ela pode se tornar
pré-renal, ela pode se tornar uma azotemia renal. Então, isso é importante a gente determinar. A pós-renal, eu acho que essa é a mais fácil da gente diagnosticar. Então, normalmente, rupturas ou obstruções das vias urinárias, né? Geralmente, então, que nem eu falei, fácil reversibilidade, então, a menos quando hoje em dia a gente tem pego muita obstrução de ureter, então o ureter aí já não é uma cirurgia tão simples, mas a gente já tem como resolver, tá? Aqui tem um exemplo, por exemplo, de uma bexiga rompida. Na verdade, aqui é um extravasamento muito discreto, mas a gente já vê o abdômen bem homogêneo. Esse paciente é um paciente que a bexiga ficou extravasando pós-cistocentese. Então, apesar de utilizar muito cistocentese, não é isento de complicação, tá? Sempre importante, se a gente não corrigir a tempo, isso daqui vai acabar causando uma lesão estrutural parenquimatosa. Por exemplo, aqui a gente tem um rim que já não tem mais o parênquima renal, tá? Então esse cão ele fez uma obstrução de ureter, uma pielonefrite. Quando entrou em cirurgia, na verdade, era apenas pus dentro desse rim, já não tinha mais parênquima, tá? E aí a gente chega nas renais. Quando a gente fala das renais, aí a gente está falando de injúria renal aguda, tá? E de doença renal crônica, né? Então isso já é uma nomenclatura que não é de hoje, que mudou, já é anterior. Então não se fala mais em doença renal aguda, nem insuficiência renal crônica, né? É injúria renal aguda e doença renal crônica. Geralmente a azotemia ela pode ser mais severa, dependendo da fase, só que ela não se reverte facilmente, pode passar. E não esquecer que as pré-renais e pós-renais, elas podem levar tanto a injúria renal aguda quanto a doença renal crônica. Tá? Então, acho que aqui esse é o primeiro passo, determinar que tipo de azotemia a gente tem. Segundo passo, e aí? A alteração é uma injúria renal aguda, é uma doença renal crônica ou uma crônica descompensada ou agudizada, tá? Então, para tentar ajudar um pouquinho aqui, vamos tentar destrinchar um pouquinho. Então, pensando na injúria renal aguda e crônica, a gente tem os dois estagiamentos da íris, tá? Agora, esse nosso paciente agudizado, né, o doente renal crônico agudizado, a gente não pode estadiar ele. Se a gente fizer isso, a gente vai estar errando e vai atrapalhar tudo. Então, esse paciente a gente precisa inicialmente compensar. Uma vez que ele compensou novamente, aí você faz o estadiamento. A gente pensando no estadiamento, o da injúria renal aguda ela é mais antiga, 2016, acho que eles deram uma atualizadinha em 2017, e agora saiu a recente da crônica, tá? Então como que a gente vai fazer para diferenciar isso daí? Então a gente precisa uma anamnese e um exame físico bem feito, tá? Exames laboratoriais e exames de imagem, tá? Então assim, realmente a gente acaba, não tem jeito, esses pacientes descompensados a gente acaba precisando fazer exame, tá? A gente não foge, senão a gente vai errar o nosso diagnóstico. Então, falando um pouquinho desses exames para vocês, o que, assim, eu acho que tem mais do que isso, mas assim, esses daqui são os que a gente utiliza mais rotineiramente para tentar auxiliar isso. Então, hemograma, função renal, urina, eletrólito, gasometria, cálcio, fósforo, diagnóstico de imagem. Hoje em dia já se fala em biópsia, já temos algumas outras coisas, mas de rotina a gente usa muito esses exames. Então eu vou falar um pouquinho para vocês alguns detalhes de cada um desses exames para tentar ajudar a diferenciar um pouquinho e vou acabar falando assim, vindo alguns flashes de coisas que eu acho que vão ser importantes, às vezes porque eu não vou abordar tratamento ou coisas do tipo. Mas a princípio, se a gente pensar em hemograma, na injúria renal aguda a gente vai ter alterações no hemograma relacionado à causa de base. Então, às vezes, septicemias, então, leucocitose, desvio à esquerda, neutrófilos tóxicos, mas de um modo geral, se a gente for simplificar esse hemograma, o hematócrito ele vai estar normal a aumentado na injúria renal aguda, enquanto que no doente renal crônico, a partir de um determinado momento, ele se torna anêmico.
Aqui eu acho que vale um parêntese, que vocês lembram que eu comentei da eritropoetina. Não é porque é um doente renal crônico que a anemia é por deficiência de eritropoetina, tá? A anemia ela é multifatorial no nosso paciente. Então, assim, não é porque é anêmico ele precisa de eritropoetina. A gente tem que tentar descobrir a causa disso. A função renal. Então, o que a gente precisa, o que a gente usa, por enquanto, de ferramenta para avaliar a função renal? Então, o marcador de função renal ideal seria a gente avaliar a taxa de filtração glomerular, né? Tem diversas técnicas, algumas mais complicadas que é laboratorialmente e outras que a gente usa na rotina. Então, os marcadores ideais, ele tem que ter uma produção endógena, 100% excretado pelo rim, livremente filtrado e não ter reabsorção nem secreção pelos túbulos. A creatinina, então, é o que a gente tem usado até hoje ainda muito. Então, é oriunda do metabolismo muscular, 100% excretada pelo rim, livremente filtrada e não sofre reabsorção. Qual que é um dos problemas, acho que pode passar mais, ou dos problemas da creatinina? É que ela, como ela é oriunda do metabolismo muscular, ela tem interferência da massa muscular. Então, até que ponto a gente pega um paciente, um mastiff, um bulldog, esses cachorros com massa muscular muito grande, e um pincher, a gente não pode ter variação dessa creatinina. E também, na progressão da doença renal crônica, às vezes a gente pega tutores achando que o paciente está melhorando porque a creatinina está caindo, só que na verdade não, é que ele não tem mais musculatura para produzir creatinina. E tanto na doença renal aguda quanto na crônica, à medida que a taxa de filtração glomerular cai, a creatinina sobe. Tá? A gente pensando o SDMA, que é o que se fala hoje e que é uma das atualizações da IRIS no estadiamento. Tá? Então o SDMA, ele é um aminoácido produzido na degradação proteica, tá? 100% excretado pelo rim, livremente filtrado, não sofre reabsorção nenhuma pelo rim, então assim como a creatinina, ele é bom. O que se fala que a vantagem, pensando numa alteração crônica, é a precocidade do SDMA. Então, eles falam, então o SDMA já poderia aumentar quando a gente já não tem aí 25% dos rins funcionando, enquanto que a creatinina, quando a gente já vai ter menos de 75% dos rins funcionando. Então, essa seria uma das vantagens do SDMA. E a outra vantagem, não sofre influência condição corpórea. Então, esse nosso paciente que a creatinina começa a cair porque não tem mais musculatura, o SDMA ele não vai interferir, tá? E ele também poderia, por ser um marcador de taxa de filtração glomerular, assim como a creatinina, diminuindo a taxa de filtração glomerular, ele sobe. Então, teoricamente, ele poderia ser um marcador numa alteração aguda, mas normalmente a gente usa na crônica e, por enquanto, a IRIS, ela determinou os valores pensando na crônica, tá? Mas pode ser que mais para frente mude. Exame de urina. Então, a urinálise simples, ela pode trazer vários fatores para a gente também, vários dados. Então, inicialmente, o exame físico, né? Pode passar. Que aí a gente vai ver, por exemplo, densidade urinária, né? Então, a tendência, às vezes, um dos primeiros, principalmente até mais cão, mas a gente vai começar a ter uma queda de densidade urinária antes, de repente, do que a alteração de função renal. Mas aqui eu acho que tem um parênteses. Não é porque ele tem uma densidade urinária baixa que ele é um doente renal crônico. Às vezes, densidades urinárias muito baixas, em vez de mostrar que o rim não funciona, pelo contrário, ele mostra que o rim está funcionando porque ele precisa excretar água do organismo. Tá? A parte de bioquímico, então, aqui vai poder mostrar para a gente glicosúria, por exemplo, acho que um dos mais importantes, bilirrubinúria, pensando para a gente avaliar fígado, um possível renal aguda por hepatopatia, mas, então, glicosúria é um parâmetro que, para a gente, dependendo dos outros exames, pode levar mais para uma injúria aguda, pensando que, a princípio, toda a glicose reabsorvida, ela tem que ser filtrada, ela tem que ser reabsorvida.
Do contrário, ou ele é um diabético ou ele sofreu uma lesão tubular. E o sedimento. Aqui eu acho que até é um dos mais importantes até para diferenciar o crônico do agudo, que normalmente se a gente tem um sedimento ativo, a gente pode pensar numa alteração, uma injúria mais aguda. Tá? Outros exames de urina que a gente pede, que inclusive está preconizado pela IRIS, alguns deles, outros a gente pode utilizar também. Então, cultura em antibiograma, a gente pensando aí uma pielonefrite ou às vezes até uma infecção urinária associada. Relação proteína-creatinina urinária. A relação creatinina urinária ela vai estar muito relacionada, então ela vai entrar no subestagiamento da doença renal, tá? E coloquei aqui que agora é uma coisa que a gente tem a possibilidade de fazer, eletroforese de urina, se a gente tem aquele paciente com proteinúria, não responde ao tratamento, ou você realmente determinou que é uma proteinúria renal, você pode fazer uma eletroforese para tentar ver em que parte do rim está tendo o problema, tá? Esse daqui seria um exemplo de como, sim, um exemplo da eletroforese, né? Então, elas são essas bandas, mas quando você vai pedir o exame, o resultado que vai vir vai ser desse jeito. Então, ele vai colocar para a gente a porcentagem de proteína de alto peso molecular, proteína de baixo peso molecular, e de acordo com isso você vai saber se tem uma alteração glomerular, uma alteração tubular, e isso pode também ser determinante para escolher o seu tratamento, se vale a pena entrar com determinadas medicações que vão afetar o rim ou não. Eletrólitos, então sódio, cloreto, potássio, normalmente eles estão associados, né? Mas quem nunca viu um gato, por exemplo, desse jeito? Então, se você pegar um gato com fraqueza muscular, que não consegue nem levantar a cabeça, está encostando o queixo no externo, dosa o potássio, tá? Que a chance de ter hipocalemia é muito grande. Aqui eu coloquei um desenho mostrando mais hidratação, porque aí o sódio é uma coisa que a gente pode usar para até escolher a fluido que a gente vai usar para corrigir determinadas desidratação que o nosso paciente pode ter. Cálcio total, cálcio ionizado, outras coisas importantes que vão alterar tanto no crônico quanto no agudo. O fósforo, acho que aqui eu vou fazer um parênteses, por quê? Vocês vão ver que lá na frente, aqui a gente não vai falar tanto, mas se vocês pegarem parte do protocolo da IRIS, desde o primeiro estágio a gente se preocupa com fósforo, tá? Para quê? Para evitar que o nosso paciente lá na frente ou faça uma hipocalcemia iônica e de repente convulsione, ou se não, um hiperparatiroidismo. Então esse paciente era um paciente que era extremamente bravo, a tutora não conseguia medicar ele direito, então ele fez um hiperparatiroidismo, né? No raio-x dele a gente vê que já tem rarefação óssea no crânio, essas coisas. Essa é a foto dele, na verdade, se vocês observarem aqui, ele já tinha uma fratura patológica de mandíbula. Alguns meses depois ele ficou desse jeito, tá? Por causa da descalcificação. Então aqui eu acho que é uma coisa importante e que tomar cuidado nos valores de referência, tá? Por quê? Aqui tem os valores de referências normais. Muitos laboratórios, na verdade a maioria deles colocam, mas alguns deles não colocam, que esse valor de referência ele não serve para o paciente azotêmico, para o doente renal crônico, tá? Então, a gente, pensando num doente renal crônico, a gente usa um outro valor de referência estipulado pela IRIS também, tá? Que é diferente, que de acordo com o estágio da doença, a gente sabe o quanto de fósforo a gente quer ter para evitar complicações futuras lá na frente, tá? Hemogasometria, para a gente é importante. Lógico que se for um agudo, a gente vai ter alterações mais intensas e clinicamente mais importantes do que num crônico, mas os dois têm acidose. Então, temos vários tipos, mas é uma coisa que a gente acaba fazendo. E diagnóstico de imagem. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente usa muito raio-x, ultrassom. Então aqui a gente tem um rim obstruído, então aqui a gente consegue ver o ureter bem dilatado. A gente encontrou inclusive o cálculo e aí a hidronefrose é importante. Então aqui a gente, se pegar cedo, vai ser uma coisa mais aguda, que a gente corrigindo cirurgicamente, a gente tende a conseguir resolver. E aqui, por exemplo, o raio-x, que aí já também a gente vê
que aqui o osso está sendo substituído por fibrose. Mas tem tomografia, outras coisas hoje em dia. Mas eu acho que de exame, normalmente, seria mais isso daí. Aqui é uma tabela para tentar, assim, vamos dizer assim, juntar um pouquinho tudo isso. Tentar guiar vocês para tentar facilitar e diferenciar um pouquinho o doente renal crônico. Lógico, não é uma regra, tá? Cada caso é um caso, cada caso você vai decidir o melhor para ele. Mas a princípio, anamnese que a gente conversou que era importante. Então, histórico. Aqui já não é doença renal aguda, tá? É injúria renal aguda. A intoxicação, trauma ou alguma outra doença aguda, já num doente renal crônico, você vai ter poliúria, polidipsia, perda de peso, inapetência. O score corporal, na maioria dos casos, na injúria aguda, vai estar bom. No crônico, vai ser um score corporal ruim. Hematócrito, que nem eu comentei, aumentado, normal aumentado no agudo, normal a diminuído no crônico. Lembrando que esse normal não é que ele talvez não seja anêmico, mas talvez a desidratação dele está mascarando uma anemia. Sedimentoscopia no exame de urina. Geralmente ativo na injúria aguda e inativo na crônica. Potássio. Geralmente aumentado nas injúrias agudas, principalmente quando a gente tem oligúria ou anúria. Tá? Aí a gente vai ter uma hipercalemia importante, que até ocorre nas obstruções, nos gatos obstruídos, que também às vezes a gente precisa corrigir rapidamente. Doença renal crônica varia, mas até em gato, muitas vezes eles tendem a ficar poliúricos e geralmente costuma ser diminuído. Acidose metabólica, mais importante no agudo do que no crônico. Então, às vezes você tem um paciente doente renal crônico que chega andando no seu consultório, você vai fazer uma gasometria, a gasometria não está legal, tá? Então, ele consegue se compensar. E no exame de imagem, quando a gente pensa em ultrassom, maioria das vezes na injúria aguda vai estar normal, ou o ultrassonografista vai te falar que tem uma alteração que sugere pielonefrite, coisa do tipo, e na doença renal crônica alterado. Então, acho que naquela tabela você consegue dar tentar dar uma boa direcionada, né? Então agora eu vou falar um pouquinho só de agudo para depois aí a gente entrar no crônico. Então quando a gente pensa numa injúria renal aguda, tá? É uma injúria normalmente súbita e contínua que acontece no parênquima renal, tá? Então que nem a gente falou, que vai alterar a hemodinâmica do rim, vai alterar a filtração renal, filtração tubular, vai causar lesão renal que se a gente não intervir a tempo, a gente vai transformar esse paciente num doente renal crônico, isso se ele não vier a óbito. Então aqui é muito importante a gente conseguir diagnosticar logo e acertar logo o nosso tratamento. Geralmente uma azotemia abrupta, né? Sintomatologia começa de uma hora para outra. Aqui vai ser uma coisa difícil um pouco de diferenciar do seu doente renal crônico agudizado que a gente comentou. Vai ter um balanço hidroeletrolítico às vezes mais significante, não necessariamente de tão, por exemplo, desidratação tão intensa, mas clinicamente pior, o seu paciente muitas vezes chega. Hiperfosfatemia e hipercalemia, muito importante, principalmente nos oligúlicos anúricos, tá? Esse aqui é um esquema até que tem no site da IRIS, que mostra a evolução de um doente renal agudo, tá? Com injúria renal aguda. Então o rim está normal, sofreu a injúria e aí a gente tem a evolução da doença. Essa proevolução, esse período, ele pode levar às vezes algumas semanas para evoluir, tá? Mas aí a gente tem a lesão renal aguda, que aí ou esse paciente ele vai acabar falecendo, ou ele se torna um doente renal crônico e dali para frente ele se tornou um doente renal crônico, ou senão a gente às vezes consegue recuperar esse rim intervindo a tempo e corretamente. E aí você até poderia deixar ele, como ele já teve uma injúria renal aguda importante, classificado até como um renal crônico estágio inicial. Então, terceiro passo na injúria renal aguda é a gente estadiar e subestadiar esse paciente.
temos dois tipos de estadiamento na injúria renal aguda. Um deles é esse daqui, que vai levar em consideração a concentração sérica de creatinina, tá? Só que ele é mais completo, então ele vai levar em consideração. Isso aqui é uma coisa importante, às vezes, em paciente que está internado, às vezes alguma coisa que a gente não se preocupa. Mas ele leva em consideração, de acordo com a evolução do paciente, às vezes que fica 5, 7 dias internado, a gente vê gradativamente essa creatinina aumentando, até que ponto ele não está aqui, tá? E ele não está fazendo uma injúria renal aguda. Então aqui nesse estadiamento ele leva em consideração o histórico, mas o aumento progressivo da azotemia em 48 horas e aí também a oligúria e a anúria que esse paciente pode evoluir em algumas horas. Tá? Então esse é um estadiamento da doença renal aguda mais complexa. Acho que um parênteses aqui talvez é esse valor de 0,3 mg por decilitro, que às vezes você pode dosar, dependendo da técnica laboratorial, na mesma amostra, e isso acontecer. Mas eu acho que é importante um paciente internado você acompanhar e ver que gradativamente a sua função renal está alterada, está aumentando, mesmo não sendo considerado azotêmico, tomar cuidado, tá? E a gente tem um estadiamento mais simples, que na verdade ele leva em consideração a creatinina sérica e se o paciente é oligúrico ou anúrico, tá? Não oligúrico ou anúrico. A maioria, muitos dos nossos pacientes com injúria renal aguda, não necessariamente ele vai ter anúria ou oligúria. Tá? Muitos deles eles cursam com poliúria. Então, não é porque ele está poliúrico que você vai falar que ele é um doente renal crônico e não um agudo. Tá? E ele leva em consideração se precisa de hemodiálise ou não. Pensando um pouquinho na injúria renal crônica, eu até coloquei esse desenho meio besta, mas por quê? Às vezes você escuta tutor falando, às vezes até mesmo alguns colegas falando que apenas um rim está funcionando. Mas não, quando a gente pensa numa alteração renal crônica, que nem eu falei lá atrás, 25%, no máximo 25% dos dois rins estão funcionando. E você não tem como determinar qual deles que não está funcionando. Tá? Então, é uma alteração funcional e estrutural que acontece. Quando é estrutural, pode ser só num ou nos dois rins e que causa uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Precisa, para a gente realmente bater o martelo, lógico que a gente acaba fazendo isso antes na rotina, mas pela teoria ele precisa ficar de pelo menos 3 meses ou mais com azotemia para a gente realmente afirmar. Tá? Só pela creatinina, não levando em consideração os outros exames. Esse estadiamento ele leva muito em consideração também aí a importância do doente renal crônico é a precocidade do diagnóstico. Tá? Quanto antes você tratar, você tentar fazer uma medicina preventiva. Por quê? Porque é uma lesão renal que é progressiva e irreversível. Se você não tratar corretamente, não tratar certo, aí sim ele evolui para uma insuficiência renal crônica. Quando a gente está falando de insuficiência renal crônica, é que já não tem mais o que ser feito. Então, a gente intervindo a tempo, aí a gente consegue transformar, através com estadiamento, levando em consideração, o doente renal crônico, às vezes, estabilizar ele bem. Para que estadiar? Né? Então, o estadiamento, subestadiamento, ele é importante para a gente, para guiar o nosso tratamento, saber se a gente está indo para o lado certo ou não e o que corrigir. Então, como vocês viram, tem um monte de coisa para corrigir, não é apenas anemia, tem um monte de coisa e auxilia para a gente ver, para falar prognóstico. Então, de acordo com a evolução, de acordo com o subestadiamento, o prognóstico desse paciente ele muda também. E aí a gente tem agora a nova maneira de estadiar, que teve algumas pequenas alterações e principalmente eles acrescentaram o SDMA no estadiamento e eles mudaram a maneira de algumas classificações da hipertensão. Tá? Então aqui tem uma tabela pensando no estadiamento de acordo com a creatinina e o SDMA de
cada fase, e aí de acordo com o estágio da doença, a gente sabe que exames a gente vai pedir, o que esperar desse paciente, né? Então, estágios iniciais, às vezes o animal não tem alteração de ureia e creatinina, nem do SDMA, só que ele às vezes já tem uma alteração renal morfológica, já tem uma isohipostenúria, então ele já tem algumas alterações. Ou agora eles acrescentaram, por exemplo, se você tem um aumento gradativo da creatinina ou persistente do SDMA, você colocar ele como estágio 1 e começar o tratamento de acordo com isso. Vai de acordo com a evolução da doença, vão piorando. Sintomatologia, azotemia mais importante, SDMA mais alterado. E isso é muito importante para o que eu comentei. A gente decidir o que precisa fazer para o nosso paciente. Então, infelizmente, não é uma receitinha de bolo. Seria muito mais fácil para a gente se a gente dissesse, é um doente renal crônico, a gente precisa fazer isso. Mas não. E muitas vezes o paciente ele muda no meio do caminho. Então, às vezes a gente está fazendo uma coisa agora, eu costumo falar para os tutores que assim, que o tratamento é uma coisa mais dinâmica. Tem horas que você está fazendo uma coisa e não se preocupando com outra, e depois você esquece totalmente o que você está fazendo para se preocupar com outra coisa. Tá? E agora o que eles recomendam é, de acordo com o SDMA, então, por exemplo, você mudar o seu paciente de estágio, mesmo se a creatinina não estiver no estágio posterior. Então, por exemplo, um animal que não está azotêmico, mas que a creatinina passa de 18, você já passa ele para o estágio 2. Se depois o SDMA, mesmo o paciente estando com a creatinina no estágio 2, você passando de 35, você passa para o estágio 3 e passa para o estágio 4. Tá? Então isso é uma coisa que hoje em dia eles já acrescentaram no estadiamento da doença renal crônica. Pensando em subestagiamento. Então, o primeiro deles é a proteinúria, que eu comentei lá atrás. Então, de acordo com a proteinúria, em cão não é tão comprovado, mas em gato já tem mais trabalhos falando que realmente gatos proteinúricos realmente tendem a evoluir mais rápido. Qual a importância? Sempre que você vai dosar fazer uma relação proteína-creatinina urinária, um exame de urina simples junto. Por quê? Se você tem um sedimento ativo, você pode ter alteração da sua relação proteína-creatinina urinária e, na verdade, esse paciente não é proteinúrico. Por exemplo, numa infecção urinária de trato urinário inferior. Então, como que a gente faz para determinar se o paciente é proteinúrico ou não? A gente tem que, pelo menos 2 amostras com intervalo de, no mínimo, 2 semanas, sempre realizar a urinálise junto. Aí eles recomendam, se ele for borderline, depois de uns 2 meses, repetir o exame, tá? Para ver se ele não vai evoluir. E sempre reavaliar os pacientes tratados, ver se está sendo efetivo, não está sendo efetivo. Aí entra até, de repente, a eletroforese que eu comentei com vocês, que se de repente você decide tratar uma proteinúria, por exemplo, com inibidor de ECA, e de repente não funciona, a eletroforese pode mostrar. Se você tem uma lesão tubular, não vai ser o inibidor de ECA muitas vezes que vai te ajudar. E não esquecer que com a evolução da doença, você diminui os números de néfrons, a proteinúria pode diminuir, tá? Então esse paciente pode, com a evolução da doença, ficar menos proteinúrico. Na pressão arterial sistêmica, para terminar, na verdade, depois só vou fazer um detalhe que é uma inovação que pode chegar para a gente, quem sabe, logo. Pressão arterial, então agora eles acrescentaram, né? Então antes você entrava no site da IRIS, até não tinha esse subestágio de pré-hipertenso, hipertenso, severamente hipertenso. Daí a gente já fazia automaticamente, tá? Mas então, de acordo com a pressão arterial, vai chegar, a gente precisa tratar esse paciente. A hipertensão ela vai lesar ainda mais esse rim, tá? Não só o rim, mas aqui eles classificam de acordo com o risco em lesão em órgãos-alvos, que vão ser coração, cérebro, olhos e rins, tá? E aqui, de acordo com o estágio, você tem o risco disso acontecer. Então, detalhe importante, para você
aferir pressão arterial. Aclimatizar o seu paciente. Então, aquele paciente, às vezes, hiperagitado, coisa assim, vai ser superestimado às vezes. Então, de repente, um gato, deixa ele aclimatizar no ambiente, ficar mais calmo. Tem pacientes que ficam mais calmos, às vezes no colo do tutor, às vezes em cima da mesa. Então, você tentar descobrir isso. E não é porque uma aferição deu alta, você já vai tratar esse paciente. Você tem que fazer, aí eles recomendam 2, 3 aferições em dias diferentes, momentos diferentes, e eles até agora eles falam que se você for fazer isso no mesmo dia, você tem que esperar no mínimo 2 horas, tá? Então aqui eu já comentei, e reavaliar periodicamente, porque às vezes o seu paciente não é hipertenso, se você esquecer disso, de repente o seu paciente pode chegar com cegueira súbita, por exemplo, ou com um quadro de AVC, porque ele pode se tornar um hipertenso, tá? E aqui pensando, que nem eu comentei com vocês, que a parte de doença renal, pra gente, quanto mais precoce no renal crônico, melhor é pra gente retardar a progressão da doença renal. Já existe esse aplicativo, né, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que é o Renaltech, que teoricamente é um aplicativo que usa informações coletadas do seu paciente, inteligência artificial, e ele tem a capacidade de prever se esse paciente vai ter uma alteração renal com 2 anos de antecedência. Eles falam até de uns 95% de acurácia, já tem uma média acho que de mais de 100 mil animais testados, tá? Então, eles usam a ureia, tá? Então, isso é outro detalhe importante. Tem vários aparelhos aqui no Brasil automáticos que dosam a BUM, só não esquecer que BUM não é ureia, tá? Então, eu acho que aqui é uma diferença. Creatinina, densidade urinária, pH urinário do paciente, se tem proteinúria ou não, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e a idade. Aí tudo isso vai ser coletado, mandado, jogado no aplicativo, processado, e a gente vai ter o resultado, tá? E aí o resultado vem desse jeito. Quando é negativo, então nos próximos 2 anos, a princípio ele não vai ter, a menos que ocorra algo que cause uma injúria renal aguda, e aí eles falam para você testar ele anualmente, por exemplo. Se for inconclusivo, eles falam para repetir em 3 a 6 meses. Se for positivo, então eles já começam a você ficar de olho no estadiamento da íris e ver o que eles já preconizam. Então isso daqui eu acho que vai ser uma coisa que realmente dando certo vai vir para revolucionar, acho que a gente vai mudar talvez o que está se preconizando hoje. Então tem coisas, acho que mais precoces que talvez a gente comece a fazer do que a gente já faz. Eu acho que é isso, tá? Então, obrigado. Qualquer dúvida, meu e-mail está aqui. Qualquer coisa a gente está à disposição, tanto eu quanto toda a equipe do PetCare, dos Nefro e Uro do PetCare. Tá bom? Obrigado, até mais.